Olá, gente boa! Hoje nós vamos falar de alimentação, mas não é qualquer alimentação, nós vamos falar de alimentação saudável e a sua relação com outras dimensões da nossa vida, como por exemplo a saúde, a dimensão psicológica, nós vamos falar também da questão do estado de saúde das pessoas que acabam ficando obesas de tanto comer ou nem tanto porque tem problema de saúde e também, principalmente, nós vamos falar da relação da alimentação com a dimensão espiritual, já que estamos passando aí por um período aí de jejum e tal. Então nós vamos falar disso, tá bom? Já agora, no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje, como nós já falamos, vamos falar de alimentação com as doutoras nutricionistas que estão aqui, compondo o nosso estúdio aqui, toda a beleza estética do nosso estúdio. Muito obrigado pela presença. Doutora Letícia Bock, boa noite, seja bem-vinda. Professor. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. O prazer é todo nosso. E a doutora Grazi Schemberg. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito prazer, gente. Eu agradeço imensamente o convite. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Escuta, o pessoal está usando muito ovo hoje como dieta, né? Tem aqui, a nossa produção colocou aqui para mim, a influencer Virgínia come 20 ovos por dia. Deve ser Graciane Barbosa, que está, deve ser minha parente também, que está no BBB, come 40 ovos por dia. Então, a dieta do ovo resolve? Vamos começar aqui pela doutora Letícia. Pois é, essa dieta do ovo é uma dieta que está aí disseminada nas redes sociais, a gente vê vários influencers, a gente tem a Virgínia, a Graciane agora lá no BBB, que teve essa repercussão toda, todo mundo preocupado, como que ela ia fazer para comer os 40 ovos dela lá dentro do confinamento. Com o preço que está o ovo hoje, Com o preço que está o ovo e confinado. Todos os ovos para lá. Então, exportando aqui. Né? Isso, e a dieta do ovo, ela é muito restritiva, né? Porque se você for pensar que você vai comer ovo em todas as suas refeições, em uma quantidade considerável, né? Porque são 40 ovos por dia? 40, se você dividir isso em 5 refeições, é muito ovo. Tá dando 4 dúzias, porque agora estou vendendo a dúzia com 10 ovos. Isso, e aí você pensar que você vai comer essa quantidade de ovo em todas as refeições, você acaba que vai tirar algum outro alimento da sua refeição para poder conseguir comer isso, né? E tirando essa diversidade de alimentos da sua refeição, você vai tirar também a diversidade de nutrientes. Então, acaba que você vai ter em algum momento, e não muito longe, né? Não precisa ser um período muito grande de dieta realizada, você vai acabar tendo alguma deficiência nutricional, geralmente ligado a vitamina, algum mineral. A diversidade nutricional, ela é salutar para o corpo humano, para nós, Grazi? Com certeza. Quanto mais nutrientes, vitaminas que a gente tem no nosso corpo, é o melhor justamente para o nosso fortalecimento corporal mesmo. Então, assim, restringir total a sua alimentação a somente ovos, o que ela vai fazer? Você vai ficar completamente pobre em nutrientes. Além do que, você vai estar excluindo vitaminas, você vai estar excluindo minerais, que são composições excelentes para o nosso corpo. Além de não ser sustentável, porque o que acontece? O emagrecimento ele é feito a partir de déficit calórico. Com certeza, à medida que você come bastante ovo, você vai ter um emagrecimento, porque você vai estar diminuindo a quantidade de caloria que o seu corpo precisa. Só que, à medida que você diminui, você também pode gerar outros problemas que podem vir futuramente, como transtornos alimentares, que são coisas que acontecem muito, principalmente por questões de restrição, além também de que... Espera que agora eu... Enquanto você pensa aí, eu queria ver aqui com a Letícia, o ovo, quais são, digamos assim, o ovo é mais proteína, é mais fibra ou é mais carboidrato? O que ele é? O ovo é proteína, né? Proteína. O ovo a gente até usa ele como substituto de carne, né? Ele é uma fonte proteica muito importante. O ovo, ele passou por um processo de aceitação da comunidade científica. Por exemplo, na época que eu fazia faculdade, o ovo não era aceito, assim, comer mais de 2 ovos por dia nessa época era terrível, porque subia colesterol, tinha toda uma história.
E a ciência da nutrição é uma ciência muito nova. Então, a gente vai, à medida que vai passando os anos, pesquisas vão sendo desenvolvidas, a gente vai desmistificando algumas coisas. E o ovo foi uma coisa que foi desmistificada nos últimos anos. Então, ele saiu de vilão para mocinho. E aí, todo mundo quis... vamos todo mundo comer ovo. Teve estudo dizendo sobre o ovo pela manhã aumentava a capacidade cognitiva e teve um monte de estudos favorecendo o ovo nesse sentido. Mas com a dieta essa dieta do ovo agora, o problema dela é que ela, por restringir, ela não restringe só um nutriente ou outro, ela restringe vários. Então você pode comer o ovo, mas você também não pode comer carboidrato simples. Então, aí já dificulta, porque o carboidrato simples, ele vem como fonte inicial de energia. O que seria o carboidrato simples? O arroz, por exemplo, a batata? Arroz, batata, macarrão, tudo que não é integral, né? O arroz normal, o pão normal, macarrão e açúcar, né? De maneira geral, e todas as suas formas. Então, como ele é uma fonte primária de energia, a longo prazo essas pessoas começam a cair um pouco essa função delas, essa capacidade de desenvolver as atividades. E geralmente elas estão em atividade física, né? Então aí começa a ter problemas no treino. Você está falando das influencers que estão defendendo comer ovo. E as pessoas em geral, no consultório mesmo, a gente recebe pessoas que chegam com a queixa de, nossa, eu estou fazendo a dieta do ovo, mas eu não estou conseguindo malhar, o que está acontecendo? Me passa um suplemento. E aí o erro está aí, a falta do nutriente. Ah, tá. E, Grazi, o ovo tem a clara e a gema. Qual dos dois é mais nutricional ou nenhum dos dois é? Como é que é? Qual é mais ou menos aí na influência, digamos assim, da nutrição orgânica nossa? Bom, o ideal é sempre comer os dois juntos, tanto a gema quanto a clara. Justamente porque um complementa o outro. Na gema a gente vai encontrar os lipídios, que são as gorduras, que ajudam principalmente na redução do nosso colesterol, e na clara a gente também vai ter a proteína. Então, à medida que você, por exemplo, separa a clara do ovo, você vai estar reduzindo a quantidade de nutrientes e vitaminas para o seu organismo. Então, assim, se eu puder dar uma dica, o ideal seria realmente unir as duas, comer o ovo por completo. Qual que tem mais proteína, a carne ou o ovo? Bom, se a gente for pensar em padrão assim, de quantidade de proteína, eu vou comparar com um frango. Se a gente pegar um frango, 100 gramas de um frango grelhado, ele vai dar aí uma média de 31 gramas de proteína para a gente. O ovo, 100 gramas de ovo, ele já vai ter uma média de 13. Então, assim, se você for parar para pensar, se você for querer substituir... 100 gramas de ovo é o quê? Quantos ovos? 100 gramas de ovo dá uma média de... 5 ovos. Deixa eu só... Agora eu tenho que pensar. 100 gramas de ovos. Porque cada unidade de ovo são 6 gramas que tem. Nossa, então nós estamos falando aí de 16, Sim, então se a gente fosse, 18, exatamente, se a gente fosse ter que equivaler... Para 100 gramas de carne. Isso. Exatamente. 100 gramas de frango. De frango. Isso. Se a gente for ter que fazer a troca, muitas pessoas preferem fazer essa troca. Eu não quero comer o frango, eu quero comer o ovo. É super válido. Só que o que acontece? Em 100 gramas de frango, por exemplo, você vai ter uma média de 154 calorias. Se você for querer fazer a mesma equivalência na quantidade de ovo, você vai precisar de 5, 6 ovos, a quantidade de caloria vai ser maior e a quantidade de gordura, de lipídio, vai ser maior também. Então você vai ter que compensar comendo um volume maior de ovos. Tá ok. Aqui tem uma pergunta aqui que nem eu entendi, mas melhor tomar whey ou comer ovo, doutora? A gente, como nutricionista, a gente sempre orienta primeiro a alimentação. Então, a suplementação, ela vem de maneira, como o nome diz, para suplementar. O whey é um suplemento, é o whey protein. Okay. Então, ele vem para suplementar, ele vem como um plus, um a mais na alimentação para poder te ajudar a chegar na meta de proteína que você precisa no dia. Porque, às vezes, a quantidade que você precisa no dia fica inviável de você fazer via alimentação. Ou você não consegue por sua rotina ou alguma coisa assim, aí a gente tem a suplementação para te ajudar. Então, de preferência, fazer a escolha sempre pelo alimento. Não conseguiu, a gente tem a suplementação. Gente, nós temos que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, não dá nem tempo para você ir ao banheiro. Mas se for, vai correndo e volta que já estaremos de volta daqui a pouquinho, tá? Já, já.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de alimentação, da influência da alimentação na nossa vida, na nossa saúde. Também vamos falar da influência da alimentação nos exercícios físicos e também nos exercícios espirituais que normalmente fazemos no período de jejum da quaresma, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Mas por enquanto nós vamos falar agora da influência da alimentação na síndrome o que é isso? Síndrome metabólica. Vamos começar hoje, no primeiro bloco começamos com a doutora Letícia, agora vamos com a doutora Grazi. Ai, perdão. O que é uma síndrome metabólica? Posso deixar a Letícia, pensa que essa área é mais dela. Ah, é? Eu não prefiro. sabia que vocês têm especialização em nutrição. Tem. Tem? Ela é mais então vai, doutora Letícia Bock. Eu prefiro do que falar coisa que eu não Então, conheço. a síndrome metabólica é uma síndrome que a gente dá o nome, oriunda de várias outras doenças que são juntas. Ela começa com a resistência à insulina. Insulina é um hormônio que a gente tem no corpo que regula o nível de açúcar que corre no nosso sangue. Então, essa resistência à insulina, ela começa a acontecer no organismo e vai desencadear várias outras doenças. Aí ela vem trazendo diabetes, ela carrega a hipertensão, aumenta triglicérides, aumenta colesterol, e aí a pessoa começa a reter um pouco mais de gordura, principalmente na região abdominal. E aí são vários fatores que somados a gente denomina a síndrome metabólica. Então, ela é um conjunto desses fatores. Tá, essa síndrome metabólica, então, agrega gordura aí em partes do corpo, no fígado, no rim, Sim. Não sei se no coração, mas em alguns órgãos do corpo, sim, né, fica agregado gordura ali e tal. Aí vira uma síndrome metabólica que pode desencadear numa diabetes e tal. Sim. Eliminando, digamos assim, essa gordura, se é possível eliminar, elimina também essa síndrome metabólica e, portanto, as doenças que foram consequências dela? Ela ajuda. A redução da gordura corporal, tanto ela de maneira superficial, né, que é aquela que acontece na região abdominal, quanto a visceral, porque a gente também tem a gordura visceral, que é essa que você falou. Que gruda nos órgãos. Que gruda nos órgãos. Uhum. Então, tem a gordura abdominal, que é visível, que é a nossa barriguinha, sim, e tem a gordura visceral, né, que é aquela que a gente não vê. Então, a gente conseguindo reduzir a medida da gordura abdominal, ali a gordura visceral, a gente faz em consultório a medida corporal total, da gordura total, né, do corpo, a gente conseguindo reduzir essa taxa, automaticamente essa resistência à insulina vai melhorando, o triglicérides vai dando uma baixadinha, a pressão arterial também. Então, a mudança tanto do estilo de vida quanto da alimentação vai melhorar todos os fatores que desencadeiam a síndrome metabólica. Então, o acompanhamento junto com o nutricionista, junto com o endócrino, ajuda bastante nessa questão. Tá, aí a pessoa que tem que tratar isso com quem? Com o nutricionista, tratar com endocrinologista, com quem que ele trata isso? Com os dois. Ele trata com o endócrino, porque muitas vezes ele já é um paciente que já está com os hormônios ali meio bagunçados, então hormônio a gente trata com o endócrino e associado a gente faz uma reeducação alimentar e na grande maioria das vezes a gente precisa de uma intervenção da parte da psicologia, para tratar o paciente com a relação dele com a alimentação. Então, muitas vezes são pacientes que já desenvolveram algum tipo de transtorno alimentar, alguma compulsão alimentar, e aí precisa dessas 3 esferas juntos para poder tratar o paciente com síndrome metabólica. Ah, que legal. Então, é possível reverter a síndrome metabólica? Consegue. Consegue? Consegue. Mas aí é alimentação, é tratamento médico e é exercício físico também. E tratamento psicológico. Também. Por que o psicológico? Porque ele tem que aprender a não comer demais? Ele precisa melhorar a relação dele com a comida, né? Porque a pessoa que chega no estado em que desenvolve essa resistência à insulina e está com todos os parâmetros alterados, né? Os exames estão todos bagunçados, ele já tem uma alimentação já há algum tempo toda errada. E por que está errado? Essa investigação precisa ser feita. Ele está comendo errado porque ele tem uma ansiedade associada, ele tem uma depressão, ou é um transtorno mesmo que ele desenvolveu por estresse. Então, ele tem que buscar a fonte, né? Por que ele está comendo errado, qual que é a causa disso, e tratar isso para que a gente consiga
vir com o tratamento de melhorar a percepção dele com os alimentos, né? Fazer ele sentir prazer em comer a comida saudável e não só a comida que traz todo esse transtorno para ele. Voltando a falar de ovo. A pessoa come ovo demais, então ela acaba provocando um excesso. Vamos ver se a Grazi nos responde agora. Ela está muito caladinha. Mega nervosa. Está nervosa aqui, mas aqui nós estamos em casa, tranquilo. Então, um excesso de ovo. Então, ela comete um excesso, quer dizer, alimenta um excesso de vitaminas, sei lá, de nutrientes que o ovo tem, né? Uhum. Por outro lado, comete um excesso também de carência de outros nutrientes necessários para o corpo, não é isso? Com certeza. Então, pode-se dizer que tudo em excesso é prejudicial à saúde? Com certeza. Não só alimentação. Tudo na nossa vida em excesso faz mal. Na questão do ovo, quando você come, por exemplo, uma quantidade muito grande de ovo, você está consumindo o quê? Um excesso muito grande de proteína. A proteína em excesso, ela muitas vezes, ela vai acarretar outros problemas de saúde, como alguma doença renal, alguma elevação do ácido úrico. E são todas questões que estão voltadas para justamente para esse excesso de proteína. Então, o que a gente puder fazer para reduzir excessos e incluir uma alimentação mais saudável, uma alimentação equilibrada, é o ideal. Seria o ideal. Tá, a dieta que serve para uma pessoa serve também para outra, ou cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra, como dizia o Saint-Exupéry? Não, com certeza a alimentação e uma dieta ela precisa ser individualizada, porque o que serve para mim não serve para você. A minha realidade é uma, a sua realidade é outra. Às vezes o que dá certo numa alimentação, para você pode não dar certo para mim. Então, assim, a gente tem que realmente fazer uma alimentação mais equilibrada e uma alimentação mais individual. Às vezes você tem uma alergia e uma outra pessoa não tem. Como é que você vai oferecer uma dieta para um paciente alérgico para uma pessoa que não é? Então, a gente precisa analisar, sentar com o paciente, questionar a realidade desse paciente, questionar as comorbidades desse paciente, a realidade mesmo dele, a rotina desse paciente, para a gente realmente conseguir fazer uma dieta que seja viável dele seguir. Porque não adianta eu passar uma alimentação para uma pessoa que faz atividade física 5 vezes na semana e uma outra que faz uma vez. Não vai ser o mesmo, a quantidade de calorias de uma vai ser uma, para a outra também vai ser outra. Então, a gente precisa focar na individualidade mesmo dessa refeição para o paciente conseguir seguir. E fora isso tudo, ainda tem a questão psicológica, né? Na nutrição, a gente fala muito sobre um alimento que tem cunho emotivo. Então, todo mundo tem algum alimento que remete a alguma coisa que se sente bem ou lembra alguma pessoa. É um bolo da vovó, é um biscoito da mãe. Então, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim, olha, Nutri, você tira qualquer coisa da minha dieta, mas não tira o pão de queijo da minha mãe, não, porque eu amo o pão de queijo da minha mãe. Aí, teoricamente, o pão de queijo é um alimento gorduroso, ele é um alimento mais calórico e a pessoa quer emagrecer. Mas tendo dito para mim que esse alimento tem um cunho emotivo, eu vou calcular tudo aquilo que ela precisa, encaixando o pão de queijo que a mãe dela faz, que lembra a mãe. Então, como essa avaliação é individual, não dá para a gente ter dieta de gaveta. O senhor precisa de 1.500 calorias, toma aqui uma dieta de 1.500 calorias sem te perguntar nutrição não nada. É uma loja de departamento. Não, você precisa de uma avaliação, além da física, a psicológica também, para que a gente consiga adequar o melhor possível. Tá, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo blog nós vamos tratar disso agora, viu? Da importância da alimentação para a gente melhorar a nossa espiritualidade, tá? Além da questão psicológica, tá bom? Já já voltamos. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico. Estamos aqui entrevistando duas profissionais da área de nutrição, mas elas não são iguais. São diferentes, claro, a gente olha assim para elas e vê que elas são claramente diferentes, né? Mas são diferentes também na especialidade, digamos assim. Deixa eu pegar aqui porque os nomes delas são bem difíceis. Uma tem nome de origem italiana, que é a doutora Letícia Bock, né? Que a sua especialidade, que é a sua abordagem na nutrição, qual é mesmo? Eu sou especializada em nutrição clínica e oncológica. Faço abordagem na parte comportamental também, mas não é o meu foco. Meu foco é tratamento de doenças. Tratamento de doenças. Então, a nutrição para tratamento de doenças. Isso. Já a doutora Grazi Schemberg, exatamente, ela é especialista na área
De nutrição comportamental. Nutrição comportamental. E o que faz a nutrição comportamental? É onde você consegue melhorar a sua relação com a comida. Você trabalha com gente saudável e peronomútil. Eu trabalho mais com pessoas que têm transtornos alimentares, de compulsão, que descontam muito as emoções na alimentação. Então, o que eu busco? Eu busco que essas pessoas, elas melhorem a relação que elas têm, sem excluir as coisas que elas gostam. Porque, geralmente, muitas vezes, o que acontece é isso. O pessoal tem muita ideia de que dieta, você tem que excluir tudo da sua alimentação. E não é desse jeito. E isso acaba gerando situações ruins com a alimentação. Então, minha abordagem é justamente essa, fazer você melhorar a sua convivência com a comida sem excluir, emagrecer comendo o que você gosta. É mais ou menos a abordagem da comportamental. Então, uma pessoa que come demais e quer emagrecer é com você? Ou isso já é com a doutora Letícia? Na verdade, assim, a comportamental ela é sempre andada junto com atendimento tanto psiquiátrico quanto atendimento de psicólogo junto. Porque eu não consigo mudar a mente de uma pessoa sozinha. Então, eu preciso de uma ajuda de um psicólogo, justamente, para poder melhorar essa mudança, esse mindset mental mesmo da paciente. E muitas vezes o paciente tem alguma compulsão, tem algum transtorno que precisa ser tratado com medicamento. Então, assim, é uma avaliação meio multi mesmo, entre médicos e nutricionista. Para a gente conseguir mudar. Doutora Letícia, em que situações um paciente precisa do acompanhamento do nutricional, da nutricionista? Qualquer situação em que ele tiver desequilíbrio da alimentação, seja para mais, seja para menos. Então, é um paciente que está ou com alguma patologia já instalada, já é ali um paciente diabético, já é hipertenso, já tem uma doença renal crônica já instalada, ou um paciente que vai fazer algum tipo de cirurgia, seja ela de grande porte ou de pequeno porte, a gente faz o acompanhamento pré-cirúrgico, intraoperatório e o pós-cirúrgico, né, para trabalhar a questão de cicatrização e tudo. E a gente tem também a parte de estética, né? A gente tem a parte do emagrecimento, a gente tem a parte da hipertrofia, vem a parte da atividade física, né, para desempenho das atividades físicas. E hoje a gente está vendo uma área muito boa que está desenvolvendo bastante, que é a parte da saúde da mulher, que vem ali tratando os distúrbios da mulher, né, endometriose, a parte da menopausa. E tem a materno-infantil também, né? Esqueci de falar, que vem ali acompanhando a gestante, as crianças e os adolescentes. Ok, nós estamos aí num período de quaresma, o pessoal faz muito... tem muita gente que faz o jejum. Aliás, o jejum é uma prática espiritual exercitada por diversas religiões no mundo, desde, sei lá, dos tempos mais remotos aí da humanidade. E eu fico sempre curioso em saber qual é, na verdade, o objetivo do jejum é melhorar, digamos, a espiritualidade, isto é, a capacidade da nossa alma, do nosso espírito, dominar, digamos assim, as emoções, os instintos, a gente se tornar uma pessoa mais disciplinada, digamos assim, mais capaz de controlar os próprios impulsos, né? Acho que essa é a grande função, digamos, do jejum. Em que medida e de que modo o jejum deve ser feito para que a pessoa não possa ter um efeito contrário, isto é, ao invés dele se tornar fortalecido, ele se tornar enfraquecido, dado os problemas de subnutrição que ele pode ter decorrente disso. Doutora Grazi, por favor. Bom, na prática religiosa, a gente tem que ver que, até na própria Bíblia, eu conheço, não sei muito sobre essa questão da religião, mas eu conheço 2 tipos de jejum que estão previstos na Bíblia, que é o jejum de pão e água, que é o que a pessoa ela fica o dia todo comendo pão e água, é uma forma de jejum. E há outro jejum que o pessoal faz é de restringir algum tipo de alimentação no dia. Então, hoje eu não vou tomar o meu café da manhã, eu não vou jejuar o meu café da manhã durante os 40 dias. Essa é uma prática de jejum religioso que o pessoal faz e que, na minha opinião, não acarretaria tanto mesmo para o corpo da pessoa. Óbvio que você comer pão e água, isso vai acarretar muita coisa. Mas voltado para a prática espiritual, para a pessoa em si, isso eleva muito a questão dela, da ligação com Deus. Eu sou uma pessoa religiosa e eu estou atualmente na quaresma fazendo jejum. Então, tem alguns tipos de jejum que também não interfeririam tanto, como, por exemplo, não tomar Coca-Cola. É alguma das práticas que as pessoas fazem, tirar o açúcar, tirar o chocolate. Geralmente o jejum, o que a gente
considera na prática religiosa é algum sacrifício. Da mesma maneira como Deus passou os 40 dias dele no deserto como um sacrifício, é um sacrifício que nós estamos fazendo por ele. Então, assim, toda a prática do jejum na quaresma, ela precisa ser um sacrifício. Então, é uma das opções que eu até dou para as pessoas, que é tirar alguma coisa que a pessoa gosta, é uma coisa que não é aquele jejum extremo de ficar totalmente sem se alimentar, o que pode acarretar realmente em carências nutricionais para o próprio corpo. Ok, também tem a função da pessoa que tem demais, às vezes esbanja muito, come demais, faz muita farra, muita festa, sai muito e tal. Aproveitar esse período também para poder, digamos assim, fazer alguma poupança para ajudar alguém, né? Sim. Alguém que não tem nada também, Sim. não é isso, doutora Letícia? Isso, e assim, a gente até como nutricionista, a gente aproveita essa época que eles chegam e falam assim, olha, doutora, eu vou parar de beber refrigerante na quaresma. Aí a hora que a nutricionista fala, gente, mas que coisa boa, você vai me ajudar. Então vamos. Aí acaba a quaresma e a gente fala, vamos continuar, né? Sem o refrigerante. Você viveu 40 dias sem o refrigerante, para que vai voltar, né? Então a gente aproveita essa quaresma para também mostrar para o paciente que ele consegue viver sem esses excessos que ele estava vivendo. Então é ótimo ele pegar alguma coisa que é excesso na vida e fazer esse jejum que, além da parte espiritual, trabalha também essa parte da alimentação. Agora, tem gente que come porque fica ansioso, fica deprimido. O jejum também não pode ajudar nesse sentido? Como é que a pessoa conseguiria, Grazi? Me ajuda aí. Vamos, comportamental. Aí a gente está lidando pensar com duas situações um pouco diferentes. Porque assim, à medida que a pessoa, por exemplo, quando ela come em excesso, ela está muitas vezes buscando algo que ela não está conseguindo em outro local. Por exemplo, é uma fome emocional, que a gente chama. A gente tem uma situação que a gente não consegue resolver e a gente busca no alimento aquilo. Se você faz um jejum, o que vai te causar? A pessoa ela já tem um problema com essa alimentação, ela já tem um problema de comer em excesso. Se você faz um jejum, o que você vai acontecer? Você vai se restringir. E à medida que você se restringe, você vai querer o quê? Quando você puder voltar a ter alimentação, você vai comer aquilo em excesso novamente. Então, assim, para a pessoa que tem algum tipo que come em grande quantidade, eu não recomendo o jejum, justamente por conta disso. Restrição gera compulsão. E nesse caso, para o paciente não é ideal, porque ele vai comer cada vez mais aquele alimento, justamente porque ele é proibido para ele. Entendi. Em relação à depressão, deve chegar muita gente, você falou da questão psicológica. Chega né? Bastante. Chega é importante a gente ressaltar que não chega só paciente que come em excesso por conta de algum fator psicológico. Chega paciente também que restringe. Então, tem paciente que fica muitos dias sem comer e chega ali com um estado nutricional um pouco mais debilitado, porque o estado ou depressivo ou ansioso leva para o lado de restringir a alimentação e não de comer a mais. Uma forma da pessoa se punir, é isso? É uma maneira dela se punir. Da mesma forma que a compulsão leva a buscar no alimento conforto, no caso do transtorno em que ela restringe, ela tenta se punir, porque daí ela se culpa por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu, e aí ela restringe, para se punir mesmo. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, e aí nós vamos ver agora, já no último bloco, né, o que a nutrição, a alimentação pode fazer por nós para que a gente possa ter uma vida saudável. Enfim, vamos falar de coisa boa daqui a pouquinho. Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, estamos aqui na PUC TV Goiás, mas também estamos nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal da PUC TV Goiás também no YouTube e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, o X, né, e no Instagram. Vai lá, curte o nosso programa lá, manda sua mensagem aqui para nós, sugira tema para a gente debater aqui e também convidados para a gente poder convidar aqui e bater um papo, tá bom? E hoje estamos falando de alimentação, de nutrição com as nutricionistas, a Patrícia Bock. Letícia Bock e Grazi Schemberg. Letícia Bock, são as nutricionistas, a doutora Letícia Bock e a doutora Grazi Schemberg, ambas nutricionistas. Então,
Hoje, inclusive, está muito bem na moda, né? Em cada esquina tem uma academia, né? Tinha uma época que era farmácia, agora mudou, né? Então, as farmácias, não sei se estão diminuindo, mas enfim, que está surgindo muito é academia, para todo lado é academia, academia. A alimentação é importante para quem malha? Muito. O desempenho dentro do exercício físico depende exclusivamente da alimentação, né? Da força que o seu corpo vai ter para desenvolver as atividades. E essa força só vai vir da alimentação. Então, é muito importante que a alimentação seja ali equilibrada, variada e, de preferência, acompanhada por um nutricionista para que seja certinho. Tá, mas tem gente assim que é jovem, saudável e vai malhar. É uma realidade. Tem outros que já são obesos e vão malhar porque o médico recomenda que ele tem que malhar. Além de tomar remédio, tem que mudar a alimentação e tem que malhar. Como é que o nutricionista trata essas duas realidades? Um cara esbelto, não tem problema nenhum de obesidade e vai malhar. E o outro que é obeso e está malhando justamente para, sei lá, adquirir uma qualidade de vida melhor e tal. Como é que é isso? Cada paciente tem um objetivo, né? Se você chega para mim saudável e fala para mim, olha, eu vou malhar, eu quero uma dieta para ganhar massa muscular e tudo, a gente vai fazer essa dieta para isso. Se a pessoa chega para mim e fala, Nutri, eu vou começar um tratamento agora para minha obesidade e assim, o meu principal foco é diminuir a minha gordura abdominal, ou eu preciso controlar meu diabetes, então a gente vai focar no controle do diabetes e aí depois a gente pensa no emagrecimento, a gente pensa ali na parte estética e tudo. Então, quando o paciente chega no consultório, ele próprio já diz qual é o objetivo principal dele. Então, ele já chega e a gente já traça o plano alimentar dele em cima disso. À medida que vai passando, melhorou o diabetes, Nutri, estou com diabetes controlado, agora vamos trabalhar a parte da estética, aí a gente recalcula tudo e começa tudo de novo. E aí a gente trata a parte estética. Você, Grazi, o que você faz? O cara quer malhar, jovem aí, totalmente preparado, até então estava só curtindo a vida na maior, bebendo cerveja, de repente ele resolveu, mudou de vida e vai malhar. O que você sugere para ele em termos de alimentação? Qual o comportamento alimentar que ele deve ter para fazer uma malhação, digamos que revigore os músculos dele, ele se torne então uma pessoa, um modelo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer primeiro é reduzir essa quantidade de cerveja, né, de bebida alcoólica. Porque, querendo ou não, a bebida alcoólica, ela atrapalha principalmente o rendimento desse atleta, dessa pessoa que está indo na academia. Como essa pessoa está com esse objetivo de ganhar mais massa muscular, a gente tem que focar um pouco mais na questão da hipertrofia. Então, assim, aumentar o gasto mesmo energético desse paciente. Então, o que a gente faz? A gente aumenta a quantidade de comida que ele vai ter, justamente porque ele está tendo um gasto energético maior na academia e ajusta para a quantidade de calorias, de proteína, de carboidrato, de bons índices para esse paciente, ou seja, mais proteína, com mais carnes, mais vegetais, algo que também aumente essa performance dele, que dê mais disposição para ele conseguir fazer essa atividade física e principalmente que ele consiga atingir o objetivo dele, que é ganhar massa muscular. A gente consegue entrar com suplementação, se esse paciente não conseguir ingerir a quantidade de calorias que ele precisa. E também consegue ajustar não tirando totalmente a bebida alcoólica, até porque é aquela questão, se você restringe demais, você gera compulsão quando você puder ter contato com essa comida. Então, assim, ajustar, se você antes consumia 10 latinhas de cerveja, vamos tentar fazer um ajuste, reduzir aí para algumas cervejas que tem uma quantidade de caloria um pouquinho menor, vamos diminuir a frequência dessa ingestão de bebida alcoólica, justamente para você ter um rendimento melhor e atingir mais rápido o seu objetivo. Doutora Letícia, é possível substituir, digamos, o prazer de um determinado hábito alimentar por um outro prazer? Por exemplo, um suco de laranja é muito mais saboroso do que uma latinha de cerveja. Sim. Certo? Mas se eu tiver um suquinho de laranja e a latinha de cerveja, dependendo da circunstância, eu prefiro a latinha de cerveja. Que é uma coisa ruim. Se a gente for olhar, o sabor da cerveja não é coisa agradável, não é gostoso. Mas a gente tem, como você falou, uma memória afetiva em relação àquilo ali, né? Mas não é possível substituir essa memória afetiva? A gente consegue muito isso quando o paciente vem com o objetivo de emagrecimento. Aí ele chega para mim e fala, Nutri, não tira minha cervejinha no final de semana, porque senão eu vou ficar doido.
E aí, não, tudo bem, a gente não vai tirar a cerveja do final de semana, nós vamos reduzir. Como a Grazi disse, a gente não trabalha com restrição, né? Então tá, então vamos restringir. Mas aí fica uma atitude moral, né? Vou restringir, quer dizer, é uma decisão moral. E aí por isso que a gente não faz, porque não surte efeito. A pessoa vai tirar ali por 15 dias e aí depois ela chuta o balde. Aí não consegue mais seguir. Então aí a gente trabalha por etapas. A gente começa ali, é 10 latinhas. Aproveita a vontade dele de querer melhorar, faz uma reduçãozinha. Aí ele volta para a academia, aí ele consegue fazer ali um exercício físico com um pouco mais de frequência, melhora a parte alimentar e ele começa a ver o resultado aparecer. E aí essa associação de fatores, ele já liga, bom, eu melhorei comida, diminuí a bebida e melhorei a atividade física e estou emagrecendo. Então, eu não posso voltar agora. E aí vem o trabalho nosso. A gente vem mostrando os resultados durante os acompanhamentos, fala, olha, tá vendo? Você fez isso, isso e isso, continua que você vai continuar para seguir no seu objetivo. E aí eles empolgam. Geralmente eles empolgam, falam, não, então eu vou parar de beber. Porque daí na segunda, terceira consulta, eles chegam e falam assim, queria pegar mais peso. Como que eu faço? Bom, o desempenho muscular vai depender da ingestão alcoólica. Quanto mais você bebe, quanto pior você come, menos força muscular você vai ter. Então, assim, o dia que você beber, no outro dia que você for malhar, você vai conseguir puxar menos peso, você vai malhar um pouco pior. Aí eles fazem essa associação e eles, por conta própria, já conseguem, por exemplo, parar de beber. Ou se fizer a associação com suco de laranja, eles também conseguem fazer essa substituição. Então, por eles mesmos, pelos resultados deles mesmos, eles conseguem fazer essa substituição. Ok. Grazi, como é que você avalia a suplementação alimentar? Bom, igual a Letícia tinha comentado, a suplementação ela é mesmo um suplemento, ela não substitui uma refeição completa. Então, a suplementação é mais para aquele paciente que ele não consegue atingir as necessidades nutricionais dele pela alimentação. Então, vamos supor, você tem uma necessidade de 1.500 calorias. Para isso, você vai ter que consumir uma média de 94 gramas de proteína por dia. Vamos supor que você precisa comer 3 ovos no café da manhã, 2 bifes de 100 gramas no almoço, 3 ovos à tarde, 2 bifes também à noite. Às vezes tem muito paciente que não consegue, é uma quantidade muito grande, querendo ou não. Então aí entra a suplementação como uma estratégia muito boa, porque ela reduz o volume, por exemplo, no whey protein, que é uma questão da proteína. Você consegue atingir uma quantidade boa de proteína com whey numa refeição um pouco mais reduzida. Então você não precisa comer em excesso. Então a suplementação eu acho ideal só nesses casos mesmo, quando a gente não consegue atingir tudo pela comida mesmo por completo. O que seria para uma pessoa normal, doutora Letícia, uma alimentação saudável? É uma alimentação que a nutrição chama de colorida. Ela tem que ter todas as cores, todos os grupos alimentares, né? E aí a gente trabalha com carboidrato, proteína, lipídio, que são as gorduras, né? E frutas, verduras, as fibras alimentares, que aí a gente também trabalha junto com as frutas e os legumes. Então, resumindo, se a pessoa conseguir comer todas as cores que existem dos alimentos, ela consegue os nutrientes todos que ela consegue. Os cardápios, doutora Grazi, a musiquinha já está tocando, avisando que a gente tem que terminar o programa. Mas rapidinho, a gente chega nos restaurantes assim, a gente sempre tem os pratos lá. Se for de restaurante goiano mesmo, a gente chega lá, tem o prato de picanha, o prato de cupim, o prato de carne, de um modo geral. O nome do prato, geralmente, não sei que italiano, é de macarrão e tal, mas a gente nunca chega no restaurante e vai ter um prato de alface, um prato de verdura e tal. Há um equívoco aí, porque na verdade o carro-chefe do prato deveria ser que é fibra, né? Bom, a gente sempre fala que tem o prato ideal, que seria um prato em formato de T. Metade do seu prato precisa ser de salada, alface, rúcula, uma salada verde. A outra parte do seu prato de um carboidrato junto com um arroz, um feijão. E a outra parte, sim, a proteína. Então, assim, é aquela junção do equilíbrio, do prato equilibrado e o prato colorido. Então, a gente tem essa questão desse equilíbrio mesmo. Então, não é só a proteína que é importante, é a junção de todos os nutrientes, de carboidrato, de proteína e de lipídio, que vai fazer você ter uma refeição completa e saudável.
Perfeito. Gente, infelizmente o tempo passou muito rápido. Eu tinha mais 1000 perguntas para fazer para vocês e sei que vocês tinham 2000 respostas para dar. Mas foi ótimo, excelente. Obrigado, doutora Letícia. Obrigada boa pelo noite. convite. Boa noite. Boa noite. Doutora Grazi, obrigado, boa noite. Imagina que agradeço, obrigada. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Até a próxima.